Senhor das Moscas, de William Golding. Esse livro foi publicado em 1954. Essa é uma edição da Alfaguara com tradução de Sérgio Flaxman. Esse livro, Senhor das Moscas, trata de um acidente aéreo que ocorreu numa ilha, uma ilha paradisíaca. Logo no início do livro, nós vamos encontrar crianças, são meninos. Esses meninos foram os únicos sobreviventes desse acidente aéreo. São meninos que têm entre 6 e 12 anos de idade. Eles estão ali começando a se encontrar, reconhecer o terreno, e eles começam a conversar e eles percebem que eles precisam de tomar alguma decisão, tomar alguma atitude, afinal de contas eles se encontram nessa ilha deserta. O avião e o piloto e os comissários desse avião não são citados em momento algum. Inclusive, eu fiquei esperando, porque geralmente em filmes que nós assistimos sobre acidentes aéreos, parece que uma das primeiras providências que as pessoas tomam é de ir até a aeronave para procurar os sobreviventes e depois procurar mantimentos, objetos, roupas, mas não, ninguém fala sobre o avião, eles não vão atrás do avião e nem desses adultos que estariam pilotando esse avião. Nós só temos acesso mesmo às crianças. Então, essas crianças, esses meninos, logo no início, eles decidem que eles precisam se organizar. Para se organizar, eles entendem que eles precisam de regras. Começa aí então um diálogo, eles começam essa primeira relação deles em prol de um coletivo, da organização e dos cuidados através do diálogo. Eles encontram uma concha branca no mar, uma concha que, quando ela é soprada, ela emite um som muito alto que pode ouvir em vários pontos da ilha. E com essa concha eles convocam as reuniões onde eles vão deliberar sobre questões que são pertinentes a todos. E então eles criam regras de convivência. Uma das regras é que quando alguém quiser falar no grupo, precisa estar segurando a concha. Então a concha dá o direito de fala. E vão criando outras regras. Só que essas regras, elas mudam o tempo todo, mudam conforme os interesses, não são regras que são pensadas para o coletivo, mas são regras que são modificadas segundo interesses que depois vão se tornando cada vez mais contraditórios. Esses meninos, então, eles estão nessa ilha. É uma ilha paradisíaca. Ali há muitas frutas. Então, a alimentação não é problema. Logo quando comecei a ler, eu logo pensei, né? E a comida? Como eles vão se alimentar? Onde eles vão se abrigar? Eles começam a construir abrigos, que eles chamam de dormitórios, mas ali há muitas frutas. Então, a alimentação não é problema em momento algum nesse livro. Em nenhum momento se diz assim, estou com fome. Não é problema. Além disso, há muitos porcos na ilha, então eles entendem que eles podem caçar esses porcos. Tá. E eles precisam de uma liderança, eles decidem que precisam de um líder e esse líder é eleito através de aclamação. Esse líder é o menino Ralph. O Ralph é eleito, só que há um outro menino chamado Jack que também pleiteava esse posto de líder, mas por fim ele se conforma e o Ralph se torna líder. Ralph faz ali uma amizade, que é um menino que é nomeado aqui como Porquinho. Esse menino Porquinho, o nome dele nós não sabemos, porque, veja bem, é um livro cheio de violências, tá, gente? Então, as violências, elas começam quase imperceptíveis e depois elas se tornam assassinatos. Então, uma das primeiras violências que nós temos aqui é quando esse menino chamado Porquinho, ele está contando para o Ralph que lá na escola dele, eles o chamam de Porquinho, mas que ele não gosta. Bom, ele falou que não gosta, só que esse se torna o nome dele. Porquinho é utilizado pelos meninos, né? E o autor utiliza esse nome. Então nós não sabemos o nome do menino chamado de Porquinho, embora ele não goste. Já é uma violência, já começa com a violência. Então é um livro que começa a trazer a violência de uma forma muito sutil, não que elas sejam menores, mas elas são trazidas de uma forma quase imperceptível. Por exemplo,
esse Ralph, esse menino Ralph, ele entende que a coisa mais importante a se fazer ali naquela ilha é construir uma fogueira lá no alto do morro, para o caso de um navio que passar no oceano poder resgatá-los. Então eles se organizam nesse propósito, fazem essa fogueira, inclusive o fogo é aceso com as lentes dos óculos do porquinho, que é míope, e eles organizam grupos para que possam alimentar o fogo, só que depois isso dá tudo errado e o fogo se apaga, um navio passa e o fogo está apagado. Então esse Ralph, o propósito dele era esse. Já o Jack, o outro menino que queria ser o líder, o propósito dele é outro. Ele pensa que o mais importante é a alimentação. A alimentação que ali é farta, há muitas frutas, mas ele não está pensando nas frutas, ele está pensando na carne. Ele quer caçar os porcos. Então ele se torna o caçador. Ele se torna o caçador e ele constitui um grupo de meninos caçadores. E essa prática de perseguir os porcos, de matar os porcos com crueldade, inclusive tem um momento aqui que há vários porcos numa clareira, vários porcos, e há uma porca amamentando seus porquinhos. O Ralph poderia ter matado qualquer um dos porcos, mas ele mata a mãe, ele mata a porca. Esse livro é cheio de simbolismos, tá, gente? Então, o Jack, ele entende que o principal ali é a caça e o Ralph entende que o principal ali é o fogo, é o sinal de socorro, de emergência. E veja bem, esse menino que quer o fogo, que quer a fogueira, que quer ser resgatado, ele vai delineando um perfil mais humanitário, mais voltado para o coletivo, porque ele está pensando no coletivo. Ele quer que esse fogo seja permanentemente aceso para que todos possam ser salvos. Já o Jack, que é um menino caçador, a prática da caça, então, vai fomentando nele cada vez mais a violência. Esses meninos, eles estão nessa ilha deserta e ali eles perderam qualquer contato com a civilização. E perdendo contato com a civilização, eles perderam também os referenciais, eles perderam as ficções sociais, eles perderam o contato com a religião, com o trabalho, com a fragmentação do espaço-tempo, com as hierarquias, com as leis. Eles não têm mais isso. Então eles vão se desprendendo das ficções sociais. E quanto mais o tempo passa, mais distantes eles ficam dessa sociabilidade. Eles vão perdendo isso e vão criando outros modos de existência ali. E o tempo passa. O tempo passa, mas nós não sabemos quanto tempo esses meninos ficaram nessa ilha. Porque esse livro, gente, ele não traz nenhum referencial de tempo, de espaço, de quantidade. Nós não sabemos quantas crianças tem nessa ilha. Por várias vezes eles dizem, vamos contar quantos tem aqui, quantos meninos. Nunca vem essa informação. Então não temos referencial de quantidade de crianças, não temos referencial de tempo, quanto tempo se passou, nada disso. A gente vai entender que o tempo passou e que passou muito tempo através do crescimento da vegetação e das roupas deles que vão se tornando em frangalhos. Veja bem, tem vários momentos aqui, o autor vai falar da cicatriz que foi deixada na mata após a queda do avião. O avião caiu na mata e se abriu uma clareira que ele vai chamar de cicatriz. Então ele diz em vários momentos que os meninos transitavam pela cicatriz e que depois a vegetação cresceu e não era mais possível atravessar a cicatriz, ou seja, passou muito tempo, eles ficaram muito tempo ali, isso não foi de um dia para o outro. E aí, gente, como eu disse a vocês, são muitas as violências que vão acontecendo aqui. Por exemplo, logo no início do livro, quando eles fazem a tal fogueira lá no alto do morro, eles perdem o controle do fogo e o fogo avança em direção à mata e depois disso uma criança some.
que é um menino que tem um hemangioma no rosto. Esse menino desaparece. E aí eles falam, cadê o menino que tem uma mancha no rosto? Ah, não sei, não vi, não sei, ninguém sabe e acabou. Ninguém vai atrás dele, ninguém procura. Quer dizer, a questão do cuidado com o outro também desaparece. Eles não têm, eles vão perdendo isso no decorrer do tempo. Então são as pequenas violências, pequenas não, né? É, elas ficam aqui no início do livro entremeadas a várias ações e a gente quase não percebe, mas a gente vai vendo que elas estão aqui. Ou seja, a violência já está presente. Ela não vai nascer depois, ela já está ali, tá? E aí, esses meninos, então, eles, com o passar do tempo, esses dois grupos vão se dividindo cada vez mais. O grupo dos meninos que vão alimentar a fogueira e os meninos caçadores. O grupo do Ralph e o grupo do Jack. Junto com o Ralph está seu amigo Porquinho. O Porquinho, ele representa aqui a sensatez, a inteligência. O Ralph diz assim, eu admiro muito o Porquinho porque ele sabe pensar. O Ralph, em vários momentos, quando ele precisa falar diante do coletivo, ele fica sem palavras, ele precisa parar de falar para pensar, para saber o que vai dizer, porque ele acha que ele não sabe pensar e o Porquinho sabe. Então o Porquinho é a consciência, o Porquinho é a sabedoria, é o amigo dele. E os dois são inseparáveis. E com o passar do tempo, esses grupos eles se separam cada vez mais. O Jack fica cada vez mais violento e o Ralph ele continua, ele persiste no pensamento de que todos precisam trabalhar em prol do coletivo para que eles possam ser salvos. Mas aí as coisas vão complicando muito, sabe? A violência, então, que era sutil, quase imperceptível, ela se torna explícita. E nós vamos ter aqui até assassinatos. Vamos ter assassinatos, vamos ter perseguições, vamos ter violências extremas. A coisa fica muito difícil nesse livro. E eu vou ser sincera, quando eu comecei a ler e comecei a ver qual era desse livro, no início eu tive que me esforçar muito para dar conta de terminar. Porque o autor ele vai trazer aqui crianças. Então me incomodou muito ler um livro e me deparar com crianças nesse tipo de experiência. Me pareceu um experimento social com crianças. Eu fiquei muito incomodada com a escolha dos sujeitos do livro, mas dei prosseguimento à leitura. E fiquei pensando também, né? São meninos. E se fossem meninas? E se tivesse ali naquele grupo algumas meninas? Então, se tivessem ali algumas meninas, a história seria outra. Acho que seria bem pior. Seria muito mais triste, muito mais lamentável. Se esse grupo fosse constituído por meninas, a história também seria outra. Então, são meninos, só tinha homem ali. E é interessante também notar aqui que logo no início do livro nós vamos encontrar esses meninos já na praia da ilha, eles já estão se organizando e não sei o quê. E no início nós não sabemos muito bem, aliás, a gente não sabe muito bem nada o tempo todo, né? Então eles começam a se organizar ali na ilha, mas o autor não descreve a ilha, ele não faz uma descrição. Só que lá do meio do livro, mais ou menos até o final, há um excesso de descrição dessa natureza, uma descrição idílica até, da mata, das lagunas, das praias, dos rochedos, é um excesso de descrição. Parece que quanto mais esses meninos se distanciam espacialmente, temporalmente da civilização, mais eles se aproximam da natureza, que também cresce, se agiganta e é mostrada, aí que a natureza é apresentada para nós. E é aí também que o autor passa a nomeá-los como selvagens, eles passam a ser chamados de selvagens. E eles fazem coisas assim tenebrosas,
a luta pelo fogo, porque o fogo é aceso com as lentes dos óculos do porquinho. Então, o grupo dos caçadores rouba os óculos do porquinho, que é míope, coitado, ele fica sem enxergar. Eu sou míope, eu sei bem o que é essa experiência de não enxergar. E aí, né, há os assassinatos, há as perseguições, é uma coisa assim tenebrosa. Gente, eu fiquei muito incomodada ao ler esse livro. Não foi um livro que me agradou, não foi um livro que eu todas as noites ficava ansiosa de ir para a cama para pegar o livro para ler, não. Acho que eu li meio que com obrigação. Eu me coloquei essa obrigação para chegar até o final para ver no que ia dar isso. Então, eles se dividem, eles começam a guerrear entre si, o Jack se torna cada vez mais violento e monstruoso, os meninos que compõem o grupo do Jack, por sua vez, imitam o seu líder, e as coisas ficam tenebrosas, até que um dia chega lá um navio e tal, e aí ao final do livro, se vocês quiserem, vocês vão ler e vão saber. Há muitas pessoas, o cara é premiado, né? O William Golding, a literatura dele foi premiada. Muitas pessoas vão dizer que é um livro que vai falar sobre a dimensão humana, sobre a civilização. Tá, sim, mas como eu disse a vocês, me incomodou muito o fato de ser um livro que coloca as crianças nesse cenário, as crianças nessa experiência. Isso eu não gostei, né? Quem sou eu também para não gostar do livro dos outros, né? Eu achei uma leitura que me cansou, principalmente quando começa, quando a natureza entra, eu achei achei um excesso de natureza. Só depois que eu fui entender que quanto, né, essa relação do aumento da natureza e o aumento da selvageria e o distanciamento da civilização. Então, é um livro que vai trazer muitas questões para serem discutidas, tem muita simbologia aqui. É um livro que se pode ler lentamente, buscando, aprofundando, mergulhando nessa simbologia, né? Apesar de eu não ter gostado muito, né? Eu não gosto de falar que eu não gosto de livro, porque, né, quem sou eu? Mas eu indico a vocês, tá? A leitura, acho que seria uma boa leitura para uma discussão coletiva. Então fica aí para vocês. Senhor das Moscas, de William Golding.